Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Grande Deus, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Você que está aqui na Casa Apostólica, você que está aí no nosso canal, no YouTube, sejam bem-vindos. E eu quero dizer algo, a palavra de hoje, ela é uma palavra muito maravilhosa. Olha o tema dessa palavra. Olha o tema dessa palavra. Quando a minha fraqueza atrai o poder de Deus. Não, vou repetir, porque você realmente vai precisar ficar. Você vai precisar ir até a metade da pregação para entender. Repita comigo, quando a minha fraqueza atrai o poder de Deus. De novo, quando a minha fraqueza atrai o poder de Deus. É forte. É forte. E é uma palavra para os dias atuais diferente. Porque os dias em que nós estamos vivendo são dias que a força é pela força do próprio homem. Vocês já sacaram isso, né? Hoje em dia quem tem força é quem tem força. Hoje em dia quem tem força é quem tem mais. Hoje em dia quem tem força é quem é mais poderoso. É quem tem mais seguidores na vida. Hoje em dia quem tem força é quem tem muito dinheiro no banco. Hoje em dia quem tem força é quem é famoso. Hoje, nos dias atuais, a sociedade contemporânea processa essa mensagem na contramão do que eu vou pregar. E a palavra de hoje é: quando a minha fraqueza atrai a força de Deus, o poder de Deus. Amém. O estado de fraqueza, igreja, no crente, precisa ser reconhecido como um estado onde você ganha força. Entenda isso. Eu sei que a cosmovisão do mundo vai dizer o contrário. Está fraco, está fraca, não diz nada para ninguém. Se esconde para ninguém ver sua fraqueza. É o que a cosmovisão diz, mas o que a Bíblia diz é isso. 2 Coríntios, capítulo 12, abra aí, versículo 7 até o 10. Aleluia. Capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 7 até o versículo 10. Amém. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Poder se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. Poder de quem? Poder de Deus. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Você está ouvindo aí um homem, um apóstolo dizer: pois agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Pois agora eu vou me gloriar, me alegrar, porque eu estou fraco, porque eu estou liso, porque eu estou pobre, porque eu estou com tristeza, porque eu estou doente, ou porque qualquer coisa. Eu vou me gloriar agora, é nessa minha fraqueza, porque eu ouvi Deus dizer
força dele vem para mim. Posso ouvir amém? Amém. E diz assim, pelo que sinto prazer. Uau, aqui ele já estava trabalhado totalmente. Paulo já está no nível máximo do poder de Deus. Ele vai e diz assim, quando que eu sinto prazer. Isso é forte, gente. A gente sente prazer com picanha, né? Assim, no domingo. Uma picanha suculenta. Não é verdade? A gente sente prazer com o Pix caindo na conta assim, de 10 mil reais. Resolve o problema da tua semana. Eita, glória. A gente sente prazer nisso e é comum, não é proibido não. Pode sentir prazer nessas coisas todas e que venham muitas vezes para nossas vidas. Amém? Contudo, nós precisamos entender como são as virtudes espirituais que nos fortalecem em Deus. E essa, quando Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, aí Paulo está dizendo assim, ó, eu sinto prazer nas injúrias. Os invejosos do plantão, falando mal dele, mentindo, criando, né? Calúnias contra Paulo, ele vai dizer, eu sinto prazer nessas injúrias aí que estão dizendo de mim. Sinto prazer. Uau! Quem que sente prazer em alguém falando mal de você? Não, tá de lá, né? Paulo diz, eu sinto prazer. Porque Paulo já estava no nível máximo do processo de santidade dele. Paulo estava maduro. Amém, gente? Aí ele diz assim, ó, pois eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Pronto. Não tinha o que comer, estava feliz. Estou morto de feliz, com o estômago roncando de fome. E não tem nem o que comer. Paulo disse. Sentia prazer na falta da comida. Aí ele diz, nas perseguições, que ele era perseguido, e todo aquele que faz a vontade de Deus é perseguido. Então, só te aplaudindo, tem alguma coisa errada. Tem que ter uma perseguiçãozinha básica. Se você está fazendo a vontade de Deus, vão se levantar opositores. Nem que você não diga amém, vão se levantar. Por quê? Porque você está incomodando o mundo espiritual. Você não está incomodando pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você está incomodando o mundo espiritual, cuja aquelas pessoas que estão te perseguindo, falando mal, cuja aquelas pessoas estão inseridas nesse mundo espiritual. E ali os demônios que operam estão tentando atingir você. E Paulo ainda diz, nas angústias, aí aqui Paulo está no psicológico dele, né? Na angústia, na depressão, na tristeza e tal. Aí Paulo ainda diz, por amor de Cristo, eu sinto prazer em tudo isso. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. É um paradoxo isso aqui. Como é que eu sou forte sendo fraco? Como é que está me faltando tudo isso? Né? Estou na necessidade, eu estou sendo perseguido, eu estou nas angústias, eu estou nas injúrias, fraca, e eu sou forte. Isso é importantíssimo você entender hoje. Tá? O poder de Deus é extraído da nossa fraqueza, ou seja, gerado nos momentos difíceis da adversidade. Por quê? Porque é necessário que Deus seja Deus na sua vida. Quando nós fazemos da nossa fraqueza um motivo para adorar a Deus, nós estamos dizendo para o mundo espiritual, eu sou fraco, eu sou falho, eu preciso de um Deus. Quando a fraqueza vem, a luta vem, a guerra vem para cima de você, você passa por problema e você fica com raiva do problema, e você começa às vezes a ficar com raiva de Deus, que Deus não resolveu o problema.
Ou você fica com raiva de pessoas que as pessoas não resolveram aquele problema. Você está o quê? Você está alterando a soberania de Deus na sua vida. Você está fragmentando o que Deus pode fazer na sua vida. Você está dizendo assim: eu estou com essa necessidade, eu estou com esse problema, eu preciso que fulano resolva meu problema. Fulano não resolveu, eu estou com raiva de fulano, porque está esperando a força do fulano. Você precisa entender que é quando nós estamos fracos, é que nós temos a oportunidade de levantar um altar de adoração a Deus e dizer assim: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu dependo de Ti nessa fraqueza, e não abandonar Deus por isso. Não sair da presença de Deus por isso. Não ficar culpando as pessoas por isso. E nem culpar Deus por isso. Por quê? Porque Deus não quer nada disso. Deus só quer que você chegue para Ele e diga assim: eu sou fraco, eu sou falho, sou mortal, mas confio muito em Ti, quebranta-me. Esse é um louvor, obviamente, que eu não posso deixar de cantar as músicas do meu baú, de 30 anos atrás. Então, quando nós entendemos esse poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós paramos de brigar com Deus, nós paramos de brigar com as pessoas, nós paramos de nos revoltar e nós não saímos do posicionamento com Deus. Você já pensou? Você está vários exemplos bíblicos. Você já pensou Moisés? Moisés, o guia de Israel. Moisés, aquele que era a voz que Deus escolheu para guiar o povo de Israel. Moisés chega no meio daquela guerra e Moisés não tem força para ir para a guerra. Moisés vai e diz: Josué, vai lá para o campo de batalha, meu filho, que eu estou tão fraquinho. Glória. Pode dar uma glória aí? Glória. Às vezes a gente está fraquinho e precisa mesmo ter a humildade de dizer assim: eu não consigo. Você pode fazer isso aqui? Isso é humildade. Porque, gente, entenda isso. Uma das dificuldades de nós entendermos esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza é o nosso orgulho. O nosso orgulho vai ser o carro-chefe. Porque o nosso orgulho vai dizer assim: não precisa se humilhar com as pessoas. Precisa. Foi o que te disse isso. Quem te ensinou isso? Você não precisa estar só se humilhando. Mas vai haver momentos que você vai precisar. Jesus viveu isso. Poderiam ter dito para Jesus: não precisa o senhor entrar montado num jumentinho, né? Podia ser um cavalo branco. Aí Jesus, tomando o lugar da humildade, que é importante, e não deixando o orgulho tomar conta do coração dele, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E o ministério de Jesus foi todo assim. Por isso que Filipenses capítulo 2 diz o quê? Filipenses capítulo 2 é o segredo dessa minha palavra. Lá diz: tende em vós o mesmo ânimo que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumiu uma posição humana. Olha só, ele era Deus. E ele abriu mão da condição, da estrutura de Deus, se esvaziou da sua riqueza de Deus e foi assumir uma condição humana. Nossa condição humana é o quê? Fraca. Para começar, nós temos um tempo de vida. Todo mundo aqui vai ter um prazo de validade. Alguns vão morrer com 70, outros com 75, outros com 80, outros com 90, outros com 100, outros com 120. Ouvi ninguém dá um glória. Em pé, firme e forte. Termine, né, apóstolo? Apóstolo, termine. Né? Amém? Então, o que acontece? O que acontece é que o Senhor nos chama para viver a graça dele em todo momento. Viver a graça do Senhor em todas as horas. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na festa, no choro. A graça do Senhor é a minha força. Eu estou na videira verdadeira. Eu estou enraizado em Jesus.
Não vou abrir mão do meu chamado, não vou sair da posição, não vou deixar de posicionar naquilo que Deus me deu, porque o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os das corças. Senhor, é isso. Aleluia. Queridos, olha, eu vou citar todos os exemplos. Gente, todos os homens e mulheres da Bíblia, todos os heróis e heroínas da Bíblia, todos eles vieram fazer algo grandioso para Deus dentro de uma circunstância onde eles eram o quê? Pequenos. Então, glória. Gideão, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. O Senhor disse: levanta, vai vencer os midianitas. Senhor, eu não sei nem lutar. Se esconderam lá no lagar, entendeu? Eu sou pobrezinho, estou aqui só no lagar, cuidando aqui do lagar do meu pai, debulhando aqui o trigo. Eu não sou essa pessoa aí que o Senhor está querendo, que vai enfrentar um exército gigantesco dos midianitas. Não está para mim. Eu não tenho essa força. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós dizemos: Senhor, amanhecemos a segunda-feira, né? O dia do ringue, para todos, e muitos de nós às vezes amanhecemos a segunda-feira e dizemos assim: Senhor, igual a Gideão, não tenho força. Senhor, e agora, como é que eu vou pagar essa conta, ou como é que eu vou resolver esse problema, ou como é que eu vou executar esse projeto? Eu não tenho força, eu não sei. Senhor, só Jesus. Você fala em línguas estranhas que é para poder bombar a força em você. Aleluia! A Bíblia diz em Coríntios que o dom de línguas edifica nós. Está fraco, começa a orar em línguas. Eu não sei orar em línguas, sabe? Porque você não sabe que sabe. Mas se você passar 5 minutos comigo, eu te mostro como tu sabe. Aleluia! A Bíblia diz em Coríntios que o dom de línguas edifica nós mesmos. Então está fraco, aí para dentro do quarto ele pensa: eu não sei orar essa língua que a minha apóstola disse, mas Senhor, aleluia. Aí vai surgir na sua mente a língua, e não deixe o seu racional atrapalhar, não. Não deixa a sua mente dizer: não, isso aqui está na minha cabeça, é invenção. Não, é o Espírito Santo. Eu estou ouvindo aqui uma língua que não é essa aqui. Eu acho que eu estou imitando a apóstola que fala lá no microfone, ficou aqui guardado na minha memória. Não, meu filho, é o Espírito Santo. Porque ele é louco por você. O Espírito Santo é louco por você. Ele tem ciúme de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Deus tem ciúme, por isso que Deus odeia a idolatria. Por quê? Porque Ele não quer dividir você com ninguém. Deus não quer dividir você com ninguém. Por isso que Deus odeia a idolatria. Ídolos do coração. Por quê? Porque divide a adoração, divide a atenção. E até mesmo, muitas vezes, nós mesmos somos ídolos do nosso próprio coração. E muitas vezes a gente fere a adoração que damos ao Senhor, quebramos, diminuímos, negociamos, nos afastamos, qualquer coisa, por causa da adoração à nossa própria argumentação da mente. Aleluia! Se entrega ao Senhor, diga: eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Você pode dizer isso: eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Amém. Aleluia! Por isso que é necessário que nós precisamos estar dispostos a viver momentos de humildade. Momentos de humildade. A virtude principal de Jesus é a humildade. E Jesus, ele foi humilde a ponto de abrir mão da sua condição de Deus e se fazer homem. Por isso ele executou a sua missão. Então escute aqui: para você viver a sua missão, você terá que viver e abraçar momentos de humildade. Mas incomoda, minha apóstola, não é fácil a gente ser humilhado. Não. Mas o que vem depois da humilhação é glória. Aleluia.
A Bíblia diz que adiante do humilde vai o quê? Honra. E a Bíblia diz que adiante do orgulhoso vai o quê? Ruína. Então escute, toda vez que você se sentir humilhado por algum problema na sua vida, ou alguma condição, ou alguma situação que você está passando, escuta bem, deixa eu te dizer, vai adorar a Deus e dizer: Senhor, eu sou fraca, eu sou falha, sou mortal, mas confio muito em Ti. Quebra meu coração, Senhor, me dê humildade, Senhor, deixa eu viver essa fase da humilhação adorando. Deixa eu viver essa fase da dificuldade da minha vida adorando. Papai, eu entrego aqui o meu orgulho, meus argumentos, meu achismo, meus cálculos, meus estudos, o que for. Entrega para Deus e diga: eu me entrego a Ti, porque afinal de contas o Senhor é que é Deus e eu sou só pó, com prazo de validade, não sei de quantos anos. Vocês estão entendendo isso? Aleluia! Tudo que o Senhor quer é ser Deus na nossa vida. Mas Ele é Deus, minha apóstola. Está aqui eu na igreja, Deus é Deus. Mas a sua natureza, a minha natureza humana, de vez em quando, não deixa que Ele seja Deus. Você sabia disso, né? De vez em quando a gente se enche de 150% de razão em algumas situações da nossa vida, e está lá a gente fazendo a coisa e sem parar para ouvir: será que é Deus permitindo eu passar por isso? Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Então essas condições internas são necessárias para você sair daqui hoje cheio do poder de Deus. Aleluia. Primeira condição: ser humilde, eu acabei de falar. Só o humilde tem coração para se sujeitar à fraqueza que tem aparência de derrota, mas não é derrota. Amém. Às vezes a nossa fraqueza tem uma aparência de fracasso, mas não é fracasso. É projeto de Deus se executando na calada da noite. No amanhecer Deus vai te dar vitória. Glória! Aleluia! Muitas vezes, essa coisa da nossa aparência fraca, muitas vezes uma situação que você está passando difícil, uma luta que você está passando, deixa eu te dizer, tenha paciência, porque Deus vai te exaltar, mas não sai da presença, não sai da presença de Deus, não negocie o teu chamado com Deus, fica na posição, porque Deus vai te exaltar na hora certa. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não exalta o exaltado, Deus só exalta o humilde. É por isso que quando nós passamos pelos momentos de fraqueza, de humildade, de dificuldade, de humilhação, aquele momento ali ele é rico com Deus. Ele é rico com Deus. Então não fica botando culpa nos outros, não fica pegando os outros para descontar a sua dor. Entendeu? São coisas da nossa alma, são coisas da nossa emoção. A gente faz isso porque está doendo, porque está difícil aquele momento. Aí a gente encontra ligeiro alguém para botar culpa. A síndrome de Adão, lá do paraíso. Mas na verdade não é culpa de ninguém. Na verdade é processo de Deus na sua vida para te aperfeiçoar e te fazer mais do que vencedor, porque Deus não quer ninguém para ser derrotado. Deus nos chamou para ser mais do que vencedores. Mas existe um processo. Diga comigo: processo. Porque que Deus nos submete a processos? Porque nós não somos anjos, nós somos seres humanos, dotados de qualidades, de defeitos, habitantes de um corpo carnal, que gosta de algumas carnalidades que são pecados. Por isso aí Deus nos coloca em processos que às vezes nós estamos humilhados, às vezes estamos necessitados, às vezes estamos tristes. Esses momentos aí você vai fazer uma coisa, você vai adorar e vai dizer: eu passo para ti essa fraqueza, Senhor, tome em tuas mãos, recebe, eu dependo do Senhor. Tudo isso que está acontecendo, cuida.
Lidera esse momento da minha vida, porque eu sei que eu vou me levantar daqui na força do Senhor. Amém? Quantos querem se levantar na força do Senhor? Glória a Deus. É muito interessante como nós vemos na Bíblia uma série de personagens que viveram exatamente esse processo. Todos esses processos. Não existe um personagem bíblico de Abraão até João no Apocalipse que não tenha passado exatamente por momentos de fraqueza, momentos de humilhação, para poder sair depois desse processo e ter a vitória na mão. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da terra de Ur dos caldeus, e ali Deus diz: sai daí, da casa do seu papai, rico e milionário. Abraão rico e milionário, na casa do pai e da mãe, desfrutando de tudo, tudo bonitinho, uma mansão, tudo bonitinho. Deus vai: sai daí e vem para a terra que eu vou te dar. De sair daquele lugar para a promessa, tem aqui um processo. E Abraão disse: sim, Senhor, eu confio no Senhor. Então, segunda virtude dentro desse processo tremendo, de onde você tira a força da sua fraqueza, segunda virtude: confiança em Deus. Confie em Deus. Deus sabe o que está passando com você. Confie em Deus, que Deus está articulando tudo na sua vida. Você não está vendo ainda, mas você vai ver. Você conhece a história do rei, que foi uma dessas histórias do mundo europeu? Um rei chamava os seus soldados, os seus conselheiros, para ir caçar. E ele foi ali caçar, e um dos seus auxiliares errou a forma de organizar a arma do rei, e quando o rei foi atirar, perdeu o dedo. Aquele rei saiu daquela caça violentamente, furioso, e mandou prender no cárcere mais escuro do seu palácio aquele funcionário que errou a montagem daquela arma que fez o rei perder o dedo. Passaram-se alguns anos, o rei saiu para caçar. E entrou floresta dentro, e foi abordado de surpresa por uma tribo de nômades, homens violentos que moravam nas cavernas, e pegaram os súditos, os que estavam com o rei, pegaram o rei e foram matando todos, oferecendo esses homens como sacrifício aos deuses nômades daquela tribo. E quando chegaram no rei, que olharam para o rei, viram que faltava um dedo. E aí o chefe da tribo disse: assim, embora, você não presta para ser morto aqui para o meu Deus. O rei saiu. E quando o rei saiu correndo para voltar para o seu palácio, o rei ia no caminho dizendo: quando eu chegar no meu palácio, eu vou agradecer aquele súdito que errou o dia que eu fui atirar e perdi o dedo, porque por causa desse acidente eu não fui morto. Você pode dar glória, gente? É forte, né? Você sabe o que acontece? Você está dentro de uma circunstância que às vezes você não entende. E você diz: por que isso? Mas por que tarda? Por que tarda essa solução desse problema? Eu estou dizendo para Deus todo domingo no culto, nas minhas orações, que ainda Deus está no controle. Você não imagina o que Ele está fazendo. Amém? Eu não sou a Cassiane não, mas como diz aquele louvor, quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Porque está trabalhando. Muitas vezes você não está vendo ainda a resposta que você colocou diante de Deus. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando na sua causa. Coloca assim, ó, bate no amigo e diga: Deus está trabalhando na sua causa.
Pode ter certeza. Aleluia. Até os contratempos da tua vida, Deus tem um propósito. Até os problemas que surgem de Deus tem um propósito. Essa condição, essa virtude da confiança em Deus que Deus quer para você hoje, para mim, em nome de Jesus. Deus quer encontrar no nosso coração exatamente essa confiança máxima. De na hora da luta, mas Deus está trabalhando. Quando você pensa isso, na hora da sua frustração, quando você pensa isso, que vai para o céu esse pensamento, Deus está trabalhando. O Senhor não está fácil, mas tu está trabalhando. O Senhor está fazendo alguma coisa. Você está dizendo, eu tenho Deus que pode fazer qualquer coisa. Quando você confia em Deus, você está dizendo para Deus, o Senhor de fato é Deus. Para mim isso aqui está difícil. Para o Senhor não é difícil não. Eu confio no Senhor. Eu não vou murmurar, não vou esculhambar as pessoas, não vou botar culpa em ninguém, nem vou botar culpa em mim. Depende também dessa, né? Às vezes bota culpa na gente. Não. Você vai dizer, Deus está trabalhando na minha vida. Eu creio. Você crê? Então, só grandes dores marcaram a vida de grandes homens da Bíblia. Só grandes dores às vezes marcam a nossa fé. Marca a nossa fé. Quando você tem uma grande dor, uma grande frustração, você vai para os pés do Senhor, Deus vai trabalhar a sua fé ali. Você vai aprender tanta coisa. Você vai crescer tanto. A palavra vai se revelar tanto para você, quando você levar para Deus essa dor, quando você disser assim, Senhor, não gosto disso, não aceito isso, não gostaria de passar por isso, não gostaria de estar com esse problema na mão para resolver, mas Senhor, me fala, me ensina. Aí pode se preparar, que você se matriculou na escola da sabedoria. Aleluia, aleluia. Gente, sabedoria é para quem persevera. Terceira virtude, para você encontrar força na sua fraqueza. Terceira virtude, perseverança. Diga aí, perseverança. Perseverança. Persevere, irmão. Não desista. Não abra mão do seu Deus, porque Ele vai chegar a qualquer momento e te dar vitória. Hoje Deus está falando para pessoas aqui. Pode se preparar que eu vou mandar a sua vitória. E aí você vai poder dizer, quando você passa por essas três virtudes, que é admitir, ser humilde. Segunda, confiar em Deus. Terceira, perseverar com Deus. Quando você passa por essas três virtudes aí, você pode esperar que a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Ela vai bater na sua porta e vai dizer assim, estou aqui porque o Eterno mandou eu te pregar. Aleluia. E quando a vitória chega, né? Quando a vitória chega, é uma alegria muito grande. A Bíblia, ela diz algo muito interessante. Ela diz que a nossa vitória muitas vezes é como o processo da mulher gestante. Isso Isaías, o profeta Isaías fala muito disso. Ele diz que a tua vitória é como o processo de uma mulher grávida que entra em dores de parto para dar luz, que são dores que, né, às vezes machuca, mas quando o menino nasce, quem é mulher que teve parto normal? Quem aqui teve parto normal? Alguém? Quem teve parto normal sabe disso. Quando o menino sai, gente, é na hora. A dor passa. É uma dor. A dor de parir no parto normal é excomungada. O meu primeiro filho foi normal. Quando o menino nasce, gente, parece que você não sentiu uma dor na mão. E os profetas, eles comparam que a nossa vitória que Deus está gerando, ela é desse jeito. Você passa por dor, você está passando a dor, está difícil, mas quando a vitória vem, some toda dor e a alegria enche a sua vida, a tristeza vai embora e a alegria toma conta de você. Você pode dizer amém? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 33 diz assim: os
pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha aí, Hebreus capítulo 11 para a sua vida. O que é que a palavra está dizendo? Que esses homens e essas mulheres da fé, eu já citei Abraão, já citei Gideão, citaria a Bíblia toda, que todos os heróis da fé passaram por fraquezas para chegar na sua força. Esse texto de Hebreus está falando deles, está dizendo exatamente isso. Os quais pela fé venceram, oh glória a Deus, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da sua fraqueza e tiraram. Quantos daqui querem tirar a força da sua fraqueza? Dá um glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus, porque da sua fraqueza hoje Deus está tirando força. Eu quero dizer para você, você vem para esse culto para Deus te trazer força, para Deus dizer para você, a sua fraqueza, a sua dor vai se tornar em força. Receba força. Você sabe o que é que Deus diz em Joel capítulo 3, versículo 10? Diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: quando você estiver fraco, por qualquer situação, você vai botar um louvor e vai dizer: a minha força vem do Senhor. E você vai adorar a Deus, você vai ler a Bíblia, você vai orar, e você vai se encher de Deus, e de repente a sua fraqueza, ela parece que nem está mais em você, e você já está cheio da força de Deus, e vão olhar para você e vão dizer: eu nem entendo como é que uma pessoa está passando por luta e está dando glória. Por quê? Porque você está confiando que a vitória vem, e a vitória vem, igreja, amém? Por isso, sinta prazer nas suas fraquezas. Sinta prazer, não faça das suas fraquezas revolta, não faça das suas fraquezas medo, não faça das suas fraquezas tristeza, não ache que a sua fraqueza é derrota. Fraqueza na presença de Deus não é derrota, vale a pena ressaltar. Fraqueza na presença de Deus é processo que vem força do céu para você, amém? Porque nós não somos derrotados, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. E eu quero declarar essa palavra para a sua vida hoje. Amém. Receba ela no nome de Jesus, porque esse é o estado do cidadão do céu. Esse é o estado daquele que sabe entrar no reino do céu dando glória. Amém? Esse é o estado do crente que mesmo nas lutas está dando glória. Está dando glória. Porque ninguém vê tristeza. A gente pode até passar por tristeza, mas o nosso estado é de fé. Amém? Por uma breve e momentânea tribulação, Paulo diz isso, porque essa breve e momentânea tribulação gera para mim um eterno peso de glória. Paulo está dizendo isso: na minha luta eu vou receber glória. Glória. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque é quando estamos fracos que é aí que somos fortes. Esse é o Evangelho, essa é a palavra do Evangelho, gente. Esse é o Evangelho genuíno. Essa pregação é uma pregação do Evangelho genuíno. É importante nós recebermos estímulos positivos, mas é importante nós entendermos o nosso processo da fé, que nem sempre é flores, que nem sempre são aplausos, mas em que em todo tempo Deus está com você, te ensinando, gerando força, fortalecendo sua vida, entregando você cada vez mais na mão do Senhor. E eu vou te dizer algo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que eu acho bonita essa palavra. Ela diz assim, ó: Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então deixa eu te dizer, você está fraco? Você está se sentindo, né? Mais enfraquecido? Pois Deus escolheu você. Você é escolhido de Deus. E você está sendo escolhido de Deus para confundir quem acha que tem força. Aleluia? Então receba essa palavra, porque o Senhor é a nossa força.
Receba essa palavra e aquietai-vos. Por isso que o Senhor diz no Salmo 46, ele diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou. Então, quando as suas emoções estiverem inquietas, bota o louvor. Você diz, bora emoçãozinha. Comece a ficar conectada aqui com o trono da glória. Aquiete-se, porque o Senhor é Deus. Amém? Aí você lê o Salmo 46. Aí lê, quando suas emoções estiverem quietas com a situação, vai lá no Salmo 46, lê ele em voz alta todinho. Ele termina dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquiete suas emoções, aquiete sua mente. Às vezes a mente não para, né? Você deita a noite a mente processando e pensando, e aí vai ter uma hora que você vai dizer assim, aquieta-te, sabei que o Senhor é Deus. E Deus vem em teu socorro e manda vitória. Nós vemos no livro de Atos que Pedro, na verdade, e Silas na prisão, sem chance de sair daquela prisão, cercado de soldados, com vários soldados pelo corredor, não tinha como ele sair daquelas amarras, não é? Aquelas algemas, e ainda passar pelos corredores com os turnos de guarda lá, guardando. O anjo do Senhor veio, quebrou as correntes, passou por eles no meio dos guardas, os guardas não viram nada e soltou Pedro e Silas. Quando você pensar que não tem solução, Deus vai chegar por causa da sua fé, da sua confiança, da sua perseverança e da sua humildade de esperar em Deus. Você pode ficar de pé, vamos louvar o Senhor, aleluia. Você está recebendo aí força hoje? Aleluia. O Senhor é a tua força, Ele te faz andar em lugares altos, o Senhor é a tua força. Você não será abatido, você não morrerá, você não padecerá, mas o Senhor tem a solução para você. Essa sua luta, essa sua dor é só processo da fé. Persevere, irmão. Fica firme, porque Deus vai te surpreender. Aleluia. Deus vai te surpreender. Tem estratégia de Deus para você. Aleluia. Tem estratégia de Deus para você. Moisés sem força de ir para a guerra, mas Moisés foi humilde, pediu para Josué ir para a batalha. Vai lá, meu filho, no meu lugar, eu estou sem força, estou fraco. O que aconteceu? Deus disse assim, só porque você foi humilde, eu estou parafraseando Deus não disse isso. Eu estou pensando que Deus pensou, olha a ousadia, é porque a mente é muito criativa. Mas Deus deve ter pensado assim, Moisés, meu filho, foi tão humilde. O guia de Israel, o homem que eu levantei, poderia ter ficado orgulhoso e ter dito, eu não posso dizer para os meus súditos que eu estou fraco. Eu tenho que ir para a guerra, ia morrer, de uma lapada só, ia passar uma espada nele, o pobre velho ia morrer, estava velho sem força. Moisés foi humilde. Às vezes a gente precisa ser humilde e pedir a alguém que tenha a força para fazer o que a gente não tem. Ninguém é obrigado a ter tudo. Amém, gente? Amém. Ninguém é obrigado a ter tudo. E aí, Moisés, humildemente assim, vamos, Josué vai lá para a guerra, vença aí. Eu vou ficar daqui de cima orando. E a força de Moisés estava tão pequena, que ele ainda precisou de Arão e de para segurar aqui os braços dele, para ele ficar orando. Mas Deus glorificou o humilde Moisés e disse, eu vou dar vitória através de você, sem força, humilhado, chacraveirinha, mas é através de você que eu vou fazer o meu exército vencer. E deixa eu te dizer, quando Moisés levantava a mão, a guerra era vencida lá pelo povo de Israel. Quando Moisés baixava a mão, a guerra perdia. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Não tenha medo, não tenha dúvida de que essa guerra que você está passando, ou luta, ou sei lá o que é, vai te levar para a vitória. Aleluia. Por quê? Porque Deus faz isso. Exalta o humilhado. Por quê? Porque Deus faz isso. Usa o fraco para confundir o. Que tremendo. Amém. Louvar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. Eita, Deus está levantando você nessa noite.
para ter vitória. Você sabe que a vitória da gente sai da nossa fraqueza, né? Quando a gente pega a nossa fraqueza e coloca para Deus, a nossa vitória vem da nossa fraqueza. Quando você faz da sua fraqueza um motivo para orar, a vitória vem por causa da sua fraqueza. Quando você faz da sua fraqueza um motivo para você se consagrar, a vitória vem da sua fraqueza. Quando você faz da sua fraqueza um motivo para ficar mais cheio de Jesus, a vitória vem da sua fraqueza. Quando você faz da sua fraqueza um motivo para você não sair do posicionamento no seu lugar de adoração, na sua igreja, no chamado que Deus fez você para servir, quando você diz assim, tá difícil, mas agora é que eu vou servir a Deus mesmo, pode ter certeza que dessa sua fraqueza Deus vai tirar a força, vai tirar a tua vitória. Porque foi assim, esse é o método de Deus. Esse é o método. Deus ama nos dar vitória a partir da minha fraqueza. Por quê? Porque Deus vai envergonhar Satanás na sua vida. Porque Satanás fica rodeando e dizendo, agora vai cair por causa disso. Agora vai desistir da fé por causa disso. Agora não vai mais viver servindo a Deus. Por causa dessa luta aí, por causa disso. Não vai mais. Aí você sabe o que acontece? Deus vai subir por isso e dar vitória. Amém.